Em fevereiro de 2024, a inflação atingiu um patamar que não víamos há mais de 22 anos para o mês de fevereiro. Hoje nós vamos entender exatamente o que aconteceu no mês de fevereiro e quais foram os itens que mais pesaram no seu bolso e o que a gente pode esperar para os próximos meses. O IPCA mensal de fevereiro desse ano foi de 1,31%, uma aceleração bem forte em relação ao mês de janeiro, que a gente teve uma inflação de 0,16%, e com isso a gente consegue ver que, no acumulado, estamos acima da margem de tolerância do Banco Central para a inflação. Ou seja, como vocês já sabem, a meta de inflação aqui no Brasil é de 3% ao ano, com bandas ali, tanto positivas quanto negativas. E o teto da meta de inflação é de 4,5% ao ano, ou seja, estamos acima do teto e isso é preocupante. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 5,06%, então a gente está vendo aqui que superou em bastante o teto da meta, e é nisso daqui que o Banco Central fica de olho para entender para onde que ele deve levar a nossa taxa Selic. Quando a gente olha aqui o IPCA por grupo, a gente vê que o principal responsável por essa alta em fevereiro foi o grupo de habitação, que impactou 0,65 ponto percentual, seguido de educação com 0,28%, alimentação e bebida 0,15% e transportes 0,13%. Vamos entender melhor o que subiu e o que caiu em cada um desses principais grupos. O grupo de habitação, que teve uma alta de 4,44%, ficou com essa alta principalmente pela normalização após o bônus de Itaipu em janeiro. Então a energia elétrica residencial teve um aumento de 16,8%, mas calma, a maior parte desse aumento veio por conta do bônus de Itaipu, que impactou positivamente o IPCA de janeiro e agora houve uma normalização, ou seja, isso aqui já era esperado. E esse aumento foi maior do que a deflação de 14,21% registrada em janeiro, muito por conta do bônus de Itaipu. Além disso, taxas de água e esgoto tiveram uma alta de 0,14%. Já o grupo de educação, que teve uma alta de 4,7%, teve como principais responsáveis o aumento nas mensalidades escolares. Então, todo ano em fevereiro, a gente já espera que o grupo de educação tenha um aumento um pouco maior, justamente por causa desse reajuste. Então, para o ensino fundamental, houve uma alta de 7,5%, para o ensino médio 7,27% e para a pré-escola mais 7%. Ou seja, se você aí tem filho que está em idade escolar ou até na faculdade, você muito provavelmente sentiu esse aumento no seu bolso. E o grupo de alimentação e bebidas, que vem sendo o grande vilão do nosso IPCA desde lá do final de 2023, teve um aumento de 0,7%, foi uma desaceleração em relação a janeiro, e a gente teve como principais quedas a batata inglesa, o arroz e o leite longa-vida. Mas essas quedas não chegam nem de perto com as altas expressivas de dois itens que sempre estão na mesa do povo brasileiro. O ovo de galinha, que subiu mais de 15%, e o café moído, que já subiu muito nos últimos meses e registrou uma alta em fevereiro de 10,77%. Ou seja, está cada vez mais difícil a gente comer um café e um pão com ovo, porque está cada vez mais caro. E como vocês sabem, a gente vive num regime de metas de inflação. E o que é isso? O Banco Central ele usa a taxa de juros básica da economia, que no nosso caso é a taxa Selic, para controlar a inflação de preços. Ou seja, quando a inflação está muito alta, o Banco Central vai lá, aumenta a taxa de juros com o objetivo de desaquecer um pouco a economia. Por mais que isso possa trazer desemprego, algumas empresas fechando, isso acaba sendo necessário para a gente ter um arrefecimento dessa inflação, que impacta muito negativamente no nosso dia a dia. Então, nessa semana, a gente tem a super quarta, que é quando o nosso Copom, o nosso Banco Central, decide sobre a taxa de juros, e lá nos Estados Unidos também. Para cá, a gente já tem praticamente certo um aumento de 1 ponto percentual, ou seja, a Selic, que hoje está em 3,25, vai para 14,25. Já lá nos Estados Unidos, a expectativa é de manter a taxa onde ela está, então a gente não vai ver nenhuma alta, nenhuma baixa da taxa de juros por lá. E qual a grande conclusão disso tudo? A gente está enfrentando um período inflacionário, não é legal, está 2,06 pontos percentuais acima da nossa meta de inflação, e a gente sempre tem toda segunda o Boletim Focus, que reúne ali as expectativas de todo o mercado. Então, como vocês estão vendo aqui, a expectativa para o PIB caiu um pouco, um crescimento de 1,99% em 2025. Já a expectativa de inflação também caiu em relação à semana anterior. A Selic se manteve aí estável em 15%, ou seja, o mercado acha que o ano vai terminar com a Selic em 15%, e o dólar praticamente estável, valendo 5,98%. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque pela primeira vez em muitas semanas houve uma queda na expectativa de inflação em relação à semana anterior. Isso aqui acaba sendo bom. Por quê? Porque ele está indicando, que as expectativas de inflação estão ancoradas, ou seja, o mercado está acreditando que a inflação vai de fato cair
com esses aumentos da Selic. Isso também é uma boa notícia, né? Porque a gente consegue olhar para o futuro e talvez já ver ali uma luz no fim do túnel. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem rápido, bem explicativo para vocês entenderem os principais impactos do IPCA no mês de fevereiro. E agora eu quero saber de vocês, qual foi o item que mais subiu no último mês e que tem pesado mais no seu bolso? Escreve aqui nos comentários e já aproveita, segue o canal, bate no sininho e até a próxima.